de Maria José Dupré, Dona Lola, capítulo 9. Amanheceu um dia frio e úmido, um sol amarelo pálido. Firme na minha resolução, disse a Isabel que iria fazer outra visita. Meu coração batia com pressa. Por que tanta emoção? Tomei o ônibus e desci no Largo da Sé. Vagarosamente, enveredei pela rua direita, olhando para os lados, indiferente. Era como se estivesse sozinha, ninguém na rua. Atravessei a Praça do Patriarca. Cheguei à Rua Líbero. De que lado seria o número 595? E se perguntasse ao guarda? Não, tinha que descobrir sozinha. Comecei a descer para o lado da Avenida São João. Olhei os números. Esbarrava nas pessoas, pedia desculpas. Não era ainda ali. Precisava atravessar. Esperei 1 minuto. Havia tanto movimento. Gente, automóveis, jornaleiros. Cheguei ao outro lado. Olhei os números. Era mais abaixo. Fui descendo devagar, cada vez mais devagar. Esbarrando, pedindo desculpas. Me desculpe. Humilde, com medo de não encontrar meu filho em parte alguma. Tropecei na calçada. Não é nada, hei de encontrar o número. E se eu perguntasse a alguém? Na esquina da Avenida São João, esperei na beira da calçada até que o sinal fosse aberto. Teria que atravessar. Perguntar a quem? Pois se eu tinha o endereço na cabeça, para que perguntar? A moça de lábios redondos falara alto. Toda a rua ouvira. O sinal foi aberto. Atravessei a avenida por entre a multidão. Cheguei do outro lado. Comecei a subir a Rua Líbero Badaró. Olhei o número da primeira casa. Nossa Senhora! Estava próximo ao meu. Coloquei a mão sobre o peito. Olhei uma vitrina de comestíveis. Dei mais uns passos. Olhei outro número, outra casa. Me desculpe. 595. Eis o meu número. Em todo caso, abri a bolsa. Olhei o papel, onde havia escrito para não esquecer, como se pudesse esquecer. Era ali mesmo, não havia dúvida. Entrei. Várias pessoas esperavam o elevador. Entramos todos. Coragem, coragem. No 4º andar, saí e vi uma fila de homens e mulheres que serpenteava até a escada. Uma mulher sentada no primeiro degrau, cobrira o rosto com os braços. Que estaria esperando? Havia mais gente amontoada diante de uma porta. Seria ali? Todas aquelas pessoas procuravam a mesma coisa que eu? Fiquei com mais coragem. Faça o favor de me informar se é aqui o escritório da Cruz Vermelha Brasileira? O homem fez que sim com a cabeça. Suspirei. Muito obrigada. A senhora está esperando notícias? Fiquei atordoada. Como é que sabiam? Eu estava esperando notícias? Não, senhor. Vim pedir notícias do meu filho, Alfredo. Alfredo Abílio, que está combatendo. Comecei a contar a história em voz baixa. Sussurros. Só para o homem. Não queria que todos ouvissem. Ele respondeu. Então, a senhora tem que ficar na fila lá embaixo. Esperar a sua vez. Olhei para trás. Muito bem. Onde está a fila? Na escada? Pois não. Comecei a descer 1 andar, 2, 3. Havia gente parada em todos os degraus. Uns conversavam. Outros encostados na parede pareciam dormitar, de olhos fechados. Estariam procurando os filhos? Fiquei no último lugar, no fim do 3º andar. Uma velha e uma moça cochichavam na minha frente. E se eu perguntasse alguma coisa? Só para falar. Se contasse minha história. Toda a fila se moveu e deu um passo à frente.
A velha falou palavras de animação. A moça sorriu. O que eu havia de perguntar? Precisava falar com alguém. Uns 10 minutos depois, a fila se movimentou. Subiu mais um degrau. Estremeceu. Mas o estremecimento, que começou lá em cima, passou por nós em vibrações doloridas. Suspiros, desfalecimentos, e 2 mulheres desceram chorando, uma apoiada na outra, quase a despencarem pelas escadas, trêmulas, cegas de pranto. Uma delas levando nas mãos um telegrama marfanhado. Isso foi o toque que uniu a fila inteira. Foi o traço de união. Começaram a trocar ideias, falar, sussurrar, uma nos ouvidos das outras. A velha à minha frente tinha os olhos esgazeados, aterrorizada com o que vira. Tocou meu braço, falou uma língua estrangeirada. Está esperando notícia dos parentes? Sua voz era rouca e trêmula. Tinha medo. Todos pareciam ter medo. Contei em voz baixa. Ia pedir um favor à Cruz Vermelha. Será que ela podia me auxiliar? Haviam me aconselhado, sabe? Era ali mesmo, não era? Ia pedir que procurassem meu filho Alfredo, um rapaz que tem um ideal, sabe? Foi lutar pela democracia, para um mundo melhor. Sorri. A velha e a moça ficaram me olhando, admiradas. Tive 3 filhos homens. Esse foi sempre diferente dos outros, desde pequeno. Tinha um ideal. Foi correr o mundo, realizar o ideal de lutar pela liberdade dos povos. Chama-se Alfredo, um mocetão, o mais bonito dos 3. Elas me olharam incrédulas. Depois sorriram e confirmaram. Sim, senhora. O mundo estaria melhor. A batata por um preço absurdo, o arroz caríssimo, o açúcar racionado, a carne 2 vezes por semana, o leite, a manteiga. O mundo estaria melhor? Enquanto elas olhavam, eu pensava: o transporte cada vez mais difícil. O par de sapatos que eu comprara por 80 cruzeiros custa agora 140. Navios brasileiros cheios de crianças e mulheres bombardeados inutilmente. Milhares de pessoas morrendo diariamente na Europa, na Ásia, no Pacífico. Um suor frio desceu pelas minhas costas. O mundo estaria melhor? Não havia farinha de trigo e o pão era misturado. O feijão subindo sempre. O mundo estaria melhor? Olhei as 2 à minha frente, humilde na minha ignorância. Era melhor não falar mais, não abrir a boca. Dizia coisas que eu não entendia, ninguém entendia. O mundo estava pior, cada vez pior. Por que Alfredo fora lutar? Por que não voltara para casa? A casa dele era aqui, em São Paulo. Por que não voltara? Fiquei silenciosa com meus pensamentos, angustiada por causa deles. Eu não entendia, ninguém entendia. Baixei os olhos para a ponta dos meus sapatos. Tive vontade de perguntar aos gritos: onde está o mundo melhor? Ele está combatendo? Era a moça que perguntava. Humilde, contei que sim. Era pena eu não ter um retrato ali para mostrar. Um mocetão. Alto, bonito, era marinheiro. Pessoas passavam por nós. A velha fixou o chão, obstinada. A filha foi mais para cima. Um homem gemeu. Ai, meu Deus! O dia definhava rapidamente. Um homem esperava notícias da irmã. Havia passado um telegrama. Até agora, nenhuma notícia. A velha contou que esperava a resposta de um telegrama. Não sabia que fim levar a família. Com a boca quase fechada, os olhos esgazeados, imaginando tragédias, explicou.
Morava no sul da Bélgica. O que estava atrás sacudiu a cabeça, como quem diz, perdida. O dia definhava. Que horas seriam? Agora eu estava ali. Não devia ir embora, devia esperar. Já estava cansada. Tinha vontade de me sentar, cobrir a cabeça com as duas mãos. Bélgica. A família dela estaria ainda na Bélgica? Levanta teu pensamento ao céu e considera quanto é a glória que lá te espera. Paciência. Meios para adquiri-la. Caminho reto. Advertência. Para que a paciência seja frutuosa e meritória, é indispensável sofrer as penas em estado de graça, porque aquele que está em pecado mortal de nada lhe serve para ganhar o céu. Sofrer muito com paciência. Estarei em estado de graça? Alfredo me escreveu uma vez que estava combatendo pela liberdade dos povos. Liberdade. Que palavra tão vasta! Os campos de concentração de todo o mundo estão cheios de prisioneiros. Milhões de prisioneiros. Nunca houve tantos. Liberdade. 6:30. A fila toda se desmantelou, se partiu. Os de cima foram descendo a escada e falando que o escritório se fechara. Só amanhã. Amanhã? Muito bem. A velha gemeu e segurou o braço da moça para descer. Lentamente fui descendo também, repetindo. Paciência. Meios para adquiri-la. Na manhã seguinte, contei tudo a Isabel. Ela me olhou. Quem disse isso para a senhora? Expliquei que Julinho me falara no Rio. Muita gente fazia isso. Passava o telegrama e esperava. Eu também ia passar. Vou passar hoje. Hoje? Ela perguntou. Sim, hoje. Peço a você guardar segredo, que ninguém saiba antes de eu ter uma resposta. Ela aborreceu-se. Enfarruscou o rosto. A quem hei de falar? Saí logo bem depressa, decidida. Atravessei a cidade. Sabia o que queria, o que ia fazer. A fila era comprida, mas não tanto quanto a da véspera. Fiquei no meu posto, silenciosa na minha resolução, de pé, atrás de um homem velho, cansado. De vez em quando dava um passo à frente, subia mais um degrau. O coração batendo acelerado. Estava chegando a minha vez. Fui ficando angustiada. Senti um aperto na garganta. Teria voz para falar? Havia uma espécie de balcão arredondado. E ali, muitas pessoas estavam debruçadas, narrando suas mágoas. Muitas tinham nos olhos a expressão do desalento. Aquela expressão que existe nas pessoas que se apegam desesperadamente na última esperança. Por que eu fora? Por quê? Não seria melhor viver como viver até então? Ele vai bem. A última carta que recebi, etc, etc. Vai muito bem, sim. Vi a moça na minha frente. Ela esperou que eu falasse. Tinha um papel sobre o balcão e um lápis na mão. A senhora? Sorri. Não encontrei palavras. Por que viera? Não seria melhor viver na ilusão? Está combatendo no Pacífico, sim, senhora. Ouvia sussurros do meu lado. Ah, é muito longe daqui. Na Europa? Sim, senhora. Não, senhora. Sim, senhora. Não, senhora. Paciência. Meios para adquiri-la. A moça estava ali na minha frente, esperando que eu falasse. Senti um suor frio nas minhas costas, nas minhas mãos. Era preciso falar.
Por que viera? Por que chegar a minha vez? Era tão bom ficar na escada esperando todos os dias subir mais um degrau. Preferia ficar sempre na escada, um degrau por dia. Não reconheci minha voz. Falei baixo. Chama-se Alfredo Abílio de Lemos. A última carta que recebi dele veio... Falava baixinho. Haveria um morto na sala? Não queria que ninguém ouvisse meu segredo. Só a moça. Ela começou a escrever depressa, depressa, e eu a falar. Há 3 anos não recebo notícias. É muito, não acha? Ele me escreveu que estava bem, muito animado. Disse que estava combatendo por um mundo melhor. Foi assim mesmo que ele escreveu. O mundo estaria melhor? Meu olhar interrogou a moça. Ela estava escrevendo. A batata pelo preço que está, açúcar racionado, carne 2 vezes por semana, não há pão e quando há, faz-se pão de macarrão. E se acabar o macarrão? O campo de concentração cheio de prisioneiros, mortes, bombas, destruição. Há quantos anos ele partiu para lá? Quantos anos? Deixa ver. Fiz a conta. Nós morávamos ainda na Avenida Angélica. Espera um pouco. Eu sabia perfeitamente, mas comecei a lembrar para ficar mais calma. Não havia guerra naquele tempo. Depois é que veio esta calamidade e atrapalhou tudo. Aí ele me escreveu que estava com os norte-americanos no Pacífico. Ele foi sempre valente, muito corajoso, muito forte. Tinha umas ideias diferentes, sabe? Às vezes eu digo comigo mesma, filhos dos mesmos pais, criados no mesmo jeito, e, no entanto, com ideias tão diferentes uns dos outros, não é mesmo? Era o mais alto, o mais bonito, alourado, dentes fortes. A última vez que me visitou, faltava um dente aqui do lado. Quando perguntei o que tinha acontecido, deu risada e disse que um marinheiro, para ser bom, tem que fumar cachimbo, brigar e... Não me lembro outra coisa que ele disse. Perdeu o dente numa briga, sempre foi valente. Já contei isso para a senhora. Desculpe se eu estou contando essas coisas, não é? Mas uma mãe, quando começa a falar de um filho, compreende. Veio a última vez fumando cachimbo. Há quanto tempo isso? Que ele fuma cachimbo? Não. Que ele me visitou? Pensei, fiz a conta. Respondi e ela escreveu. Tornei a explicar. Mas quando ele veio, nessa ocasião, não havia guerra. O mundo estava calmo. Nada estava caro assim. A vida não era difícil como agora. Toda a gente vivia tranquila. E a tranquilidade na vida vale tanto, não é mesmo? Ele me disse que iria para longe, muito longe. Fez assim com os braços e eu perguntei. Europa? África? Mais longe ainda. Então, no fim do mundo, ele sorriu. Senhora? Pensei que a senhora tinha perguntado alguma coisa. É alto, alourado, tem uma pintinha aqui do lado, perto da boca. Já falei isso para a senhora? Ombros largos, mãos fortes. Me trazia presentes todos os dias. Lencinhos, frutas, queijo, coisas assim. Muito presenteador. Eu já estava desanimada, a senhora compreende? Há 3 anos sem notícias. Essa guerra matando milhões de soldados todos os dias. Fiquei pensando pior. Mas todos dizem, vá à Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha pode passar um telegrama perguntando por ele. E assim você pode saber alguma coisa. Quem sabe ele está prisioneiro e não pode escrever. Coisas assim. Então resolvi vir aqui. É minha última esperança.
Meu filho Julinho disse: mamãe, antes a verdade, nem que seja ruim, do que viver assim, sem saber nada. Por isso vim aqui. Ele gostava de me chamar Dona Lula, em vez de mamãe. Meu nome é Lula, quero dizer, meu apelido. Ele dizia rindo e batendo no meu ombro: esta Dona Lula. A moça olhava para mim, um ar penalizado, a cabeça inclinada para o lado, os olhos muito brilhantes. Percebi então que ela estava comovida e meu rosto estava coberto de lágrimas. Desculpe estar falando essas coisas todas. A senhora não tem nada com isso. Até me esqueci do que estava aqui. Olhei à volta. Havia tanta gente. A fila aumentara pela escada abaixo. Disfarcei e sorri. Ela me perguntou se eu podia pagar o telegrama. Sim, senhora. Então vão mesmo passar o telegrama? Felicidade. Felicidade. São 300 cruzeiros. 300? Ah, sim, senhora. Eu trago amanhã. Amanhã ou depois, mas eu trago. Não tenho tudo aqui comigo. Muito obrigada. Tomei o elevador, um pouco estonteada. Havia falado tanto. Por que precisava a moça saber de tudo isso? Afinal, vou saber notícias de Alfredo. Santa Rita dos Impossíveis, valei-me. Valei-me, senhora, senhora Santa Rita. Tive ímpetos de gritar na porta da rua, em meio à multidão que passava aquela hora. Preciso de 300 cruzeiros para encontrar meu filho. Quem pode me emprestar? Quem pode? Quem pode? Nem lembrei que era telegrama para o estrangeiro. Pensei que ficasse uns 20 cruzeiros. Nem me lembrei. Escrevi nesse mesmo dia para Julinho e pedi o dinheiro. Dias depois recebi a resposta com a quantia pedida. Silvia começou a tocar o caderno de Schumann, peças fáceis. Para acalmar meu coração, pedi muitas vezes à neta querida: Silvia, toque Schumann para sua avó ouvir. Sim. No dia seguinte, corri com o dinheiro nas mãos. A escada estava cheia. Todos esperavam respostas. A velha estrangeira e a mocinha do outro dia estavam lá, 2 degraus acima. Cumprimentamo-nos como amigas. Bom dia, bom dia. Um homem triste estava à minha frente. Tinha o rosto sombreado de barba. Perguntou-me num leve cumprimento, mostrando o espaço: tem parentes lá? Tenho um filho na guerra. Eu dizia isso como se tivesse certeza. Tenho um filho na guerra. Está lá combatendo. Vai bem, obrigada. Certeza, certeza. Tenho um filho na guerra. Santa Rita dos Impossíveis, valei-me. Que ele esteja mesmo na guerra. Na Itália? Foi com as forças brasileiras? Não, senhor. No Pacífico com os norte-americanos. Por acaso é voluntário? Sorri triunfante. Todos que estavam próximos olhavam para mim com admiração. Eu era a mãe do herói. Tinha um filho na guerra. Há muitos anos estava por lá. Veio a guerra e alistou-se. Voluntário, sim, senhor. Falava leve, olhando todos, contente, como se dissesse: foi ao Rio de Janeiro dar um passeio. Sim, senhor. Vai bem, obrigada. Houve uma pausa. Depois, o homem contou-me que morava no Brasil há muitos anos. A mulher e 2 filhas haviam ido visitar os parentes na Tchecoslováquia. Veio a guerra e não puderam voltar. Perguntei em que cidade elas estavam, como se conhecesse todas as cidades da Europa. Respondeu-me um nome que não entendi. A mocinha e a velha ouviam. Todos que estavam perto também ouviam. Não teve mais notícias?
Perguntou um rapaz. Falou que no princípio haviam escrito 2 cartas. Aquilo estava um pandemônio. Ele respondera por telegrama. Venham. Não acusaram o recebimento do telegrama e nada mais soube a respeito delas. E agora? Alguém perguntou lá da frente. Agora pedi à Cruz Vermelha para procurar. Quero ver se vê alguma notícia. Me avisaram para vir aqui. Ficamos olhando em silêncio o homem triste. 2 passos para frente, 2 degraus. Toda a gente subiu. Todos quietos agora pensando na família do homem. A velha perguntou. Chamaram o senhor? Sim. Havia recebido uma cartinha da Cruz Vermelha. Queriam ver? Como ele morava em Santo Amaro e não tinha telefone, escreveram a carta chamando. Tirou do bolso de dentro um papel meio amassado. Abriu, alisou com carinho, nos mostrou. Todos nos inclinamos. Solicitamos, por gentileza, o comparecimento de Vossa Senhoria na sede. Não consegui ler o resto. Comecei a tremer e a suar só em pensar que ele ia receber notícias. Que espécie de notícias? Senti angústia, olhei o rosto sombrio, reparei um tique nervoso no olho esquerdo do homem. Pobre. Todos que estavam na escada daquele 3º andar ficaram pensativos, cabeças baixas, o suor das minhas mãos foi esfriando, esfriando. Um degrau à frente. Subimos. O tique nervoso continuava se acentuando no rosto dele. A face azulada estremecia do lado esquerdo. A mocinha, que acompanhava a velha, inclinou-se para me perguntar. A senhora já passou o telegrama? Vou passar hoje. Silêncio na escada. Ouviam-se vozes lá de cima. Sussurros, perguntas em voz baixa. A porta do elevador abria e fechava. A moça repetiu. Hoje. E sorriu me encorajando. Movimento de passos. Outras portas se abriam. 5 pessoas atrás de mim. O vento frio entrava pela porta da rua e subia os 4 andares em lufadas rápidas de angústia. Desciam pessoas embuçadas, passavam por nós tristonhas, distraídas. As horas corriam. Haveria tempo de chegar ao escritório e entregar o dinheiro? Entraram 2 moças comentando o frio e a chuva. Ouviam-se perguntas. As horas. Haverá tempo? Estávamos próximos do 4º andar. Lá em cima, o movimento era ruidoso e tudo parecia mais demorado. 2 homens começaram a falar sobre a guerra, trocaram opiniões, comentaram as últimas notícias. De súbito, as luzes se acenderam. Motivo para a conversa. Ninguém percebera a escuridão. Assopravam os dedos, o frio mais forte. A velha suspirou e cochichou para o homem triste. O senhor vai receber boas notícias, com certeza. Perguntei à velha se também fora chamada. Não, viera para saber se havia novidade. Vinha sempre que podia. Fazia 1 mês que esperava todos os dias. O murmúrio começou em cima e cresceu perto de nós. Estavam fechando as portas do escritório. Era hora de fechar o expediente. Houve um reboliço. Alguns se prepararam para ir embora. Outros protestaram. Eu trouxera dinheiro, o dinheiro do telegrama. Tive vontade de sair correndo, fazer berreiro, mostrar o dinheiro. Está aqui, olhem, está aqui. Protestei timidamente. O homem triste tirou a carta do bolso e mostrou a todos que passavam. Subimos juntos os últimos degraus e chegamos juntos até a porta. Havia ainda um grupo de pessoas falando,
não queriam sair. As moças estavam ocupadíssimas. Iam de um a outro, atendiam as últimas pessoas. Chamei: faça o favor, eu trouxe o dinheiro para o telegrama, a senhora quer ver? O homem mostrava a carta. Recebi esta carta. Disseram para eu vir. Faça o favor, minha senhora. Eu senti um aperto na garganta. É para o telegrama do meu filho Alfredo. A moça que me atendeu a semana passada disse que eu devia trazer 300 cruzeiros. Coloquei os cotovelos no balcão, chamei. Uma passou perto de mim e segurei-lhe o braço. Tenha bondade. Como é seu nome? Faça o favor. Ela voltou-se. Não era que me atendera dias antes. Leia. Expliquei, mostrei o dinheiro. Faça o favor, dona Leia. Ela conversou com outra pessoa. Falou, escreveu, foi embora. E quando eu pensei que ela tivesse me esquecido, voltou-se sorrindo para mim. Tomou o dinheiro, disse que me daria um recibo. O telegrama seria passado, ficasse tranquila. Hoje mesmo? Perguntei quase sem ar. Amanhã cedo. Hoje o expediente está encerrado. Amanhã, sem falta, seguirá o telegrama. Fique sossegada. Não será tarde, dona Leia? Respondeu que não, nunca era tarde, ora esta. Por que tarde? Eu nem sabia por quê. Escreveu num papel, deu-me outro. Despediu-me, depois de ter tomado notas, escrito coisas. Alfredo Abílio de Lemos. Saí tonta, esgotada. Desci novamente a escada, tropecei num degrau. Na minha frente um homem chorava, apoiado no corrimão. Era o triste. Toquei-lhe o braço de manso. Recebeu alguma notícia? Ele voltou-se, enxugou os olhos. Quando me reconheceu, falou: mais notícias. Minha mulher e minhas filhas foram transportadas para um campo na Bavária. Prisioneiras. Desceu a escada cambaleando, a voz embargada. Fui consolando atrás. Mas elas não têm culpa de nada. Estavam visitando parentes. Deve haver algum engano, o senhor vai ver. É engano prender quem está passeando, visitando parentes. Que tempos esses! Reze, Senhor, por favor. Ele sumiu na chuva. A cabeça descoberta, os olhos vermelhos. Atravessei a cidade em busca da fila do meu ônibus. Não sentia frio, nem a chuva me encharcava. Oh, Senhora Santa Rita, estarei pedindo um impossível? Todos interromperam o jantar para me ouvir contar. Felício fitou-me. A Cruz Vermelha se encarrega dessas coisas? Contei que Julinho tinha me aconselhado, que me havia mandado dinheiro e a moça passaria o telegrama na manhã seguinte. Ele disse que não sabia. Os olhos das crianças estavam interrogando. Ele tornou a perguntar: para que endereço vai o telegrama? Teu endereço? Para o exército norte-americano no Pacífico. Sorriu com triunfo. O exército norte-americano no Pacífico. Mas são milhares de soldados que morrem ou desaparecem todos os dias. Outros estão prisioneiros, ninguém sabe onde. Será bastante difícil. Fez um gesto vago de desânimo, de piedade. Voltou ao prato, um leve sorriso de escárnio nos lábios. Por isso eu não queria contar. É um cético, um derrotista, um aborrecido da vida. Por que contei? Isabel ofereceu-me sopa. Respondi que sim. Tomaria. Quis fazer-me de forte. Fui para o quarto. Na verdade, sentia-me trêmula, infeliz.
Voltei logo. Estavam comentando o fato. Isabel argumentou. Mas se descobrem parentes em qualquer parte da Europa, como Julinho disse, podem descobrir um soldado no exército americano. Tomando café, Felício falou que não acreditava. Era difícil. Quem disse que descobriam parentes? Boatos. Falava assim, não era para eu perder as esperanças, mas para prevenir-me. Eu que esperasse o pior. Em todo caso, nada era impossível. Por que não haviam de encontrá-lo? Todas as noites ao jantar, Felício perguntava se eu havia recebido alguma notícia. Eu respondia que não, ainda era cedo. Seu sorriso era cético. As crianças rezavam para que vovó Lola recebesse uma boa resposta. Silvia tocava. Escute, vovó, esta é para quando tio Alfredo voltar. Silvia estava tocando Schumann. Que orgulho! Escrevi para Itapetinenga. Silvia começou Schumann. Se ouvissem como é bonito. E o telegrama seguiu, pedindo notícias de Alfredo. Clotilde respondeu. Uma neta que toque Schumann deve dar uma grande alegria. Quanto à resposta ao telegrama, comecei uma novena para que seja a mais satisfatória possível. Reze esta jaculatória 3 vezes ao dia. Meu doce Jesus, não sejais para mim juiz, mas salvador. E mais adiante, leia piedosas meditações, Santíssima Virgem Maria, minha esperança, da irmã que muito a quer, Clotilde. Sábado de julho. Tio Damião apareceu sobraçando um pacote de jornais. No seu passo rápido, foi entrando e cumprimentando, distribuindo rosas, níqueis, legumes. Então... Com um grande suspiro, depositou o pacote na mesa, depois voltou-se e perguntou, piscando os olhos e coçando o queixo. Lembram-se da data de hoje? Ninguém se lembra? Será possível, santo Deus? Abriu os braços, deixou-os cair novamente, melancólico. Como poderia me esquecer, tio Damião? Tive um filho nessa guerra. Carlos. Bem diz, excelentíssima, bem diz. Não foi revolução, foi guerra. Seu filho foi combater pela nobre causa. Pela nobre causa. E batendo na mesa falou como se discursasse. 9 de julho de 1932. Foi a data mais bela da história paulista. A data magna. Os meses sangrentos de 32 foram trágicos. Mas em meio à tragédia, houve o mais arrebatador dos heroísmos. Nunca mais essa data se apagará da memória dos paulistas, principalmente daqueles que a presenciaram. Assim como me veem, vesti a farda caque e fui combater a ditadura. Ficou hirto e firme, a cabeça erguida, como se fizesse continência à história. Depois afrouxou os braços, todo o corpo. Abriu os jornais que havia colecionado e guardado. As folhas amareladas do estado de São Paulo ficaram espalhadas na mesa. As crianças se debruçaram curiosas. O dedo de tio Damião foi apontando. Os jornais publicaram na primeira página estas palavras. Paulistas, na mais vibrante manifestação de civismo, na mais pungente prova de amor ao Brasil e a São Paulo, na mais impressionante atitude de heroísmo, de abnegação e de renúncia, na madrugada de hoje, o Exército, a força pública
e o povo de São Paulo lançaram aos quatro ventos da terra bandeirante o grito de revolta pela pátria redimida. Depois, outro escrito: ao povo paulista, neste momento, assumimos as supremas responsabilidades do comando das forças revolucionárias empenhadas na luta pela imediata constitucionalização do país. São Paulo queria o regime de lei, a Constituição. A Liga Paulista Pró-Constituinte pediu a todos os paulistas válidos que comparecessem ao edifício da Faculdade de Direito, onde receberiam armas e seriam devidamente incorporados. Assim, os batalhões de voluntários começaram a se formar. Os aparelhos de rádio socaram hinos, fizeram discursos patrióticos, convidando o povo a lutar contra a ditadura. Estado de São Paulo pôs-se de pé. 9 de julho de 1932. Tio Damião fez uma pausa, olhou à volta, continuou solene. Como um só homem, um só pensamento. Cada paulista virou soldado, ou nas trincheiras ou na retaguarda. Formaram-se batalhões, organizaram-se trens extraordinários, fundaram-se escolas de enfermagem. Leia isto. 4 dias depois do início do movimento, os pernambucanos, aqui residentes, declararam-se irmanados moral e materialmente com os nobres e bravos paulistas na indomável guerra da ditadura. Enquanto ele falava, eu pensava em Carlos. O dedo seco de tio Damião apontou. Eduardo balbuciou. Viva os pernambucanos! Tio Damião respondeu. E os estudantes paranaenses? Nesse mesmo dia, a caravana de estudantes do Paraná, de passagem por São Paulo, publicou um manifesto aderindo ao movimento e os membros alistaram-se nos batalhões de voluntário. Viva os paranaenses! Disseram as crianças. Viva! Escutem, no dia 14 de julho, foi publicada a adesão coletiva dos cearenses. Viva o Ceará! Viva! Dia 16 houve a adesão dos baianos, dos fluminenses, de Mato Grosso, do Rio Grande do Sul. As crianças entremeavam com vivas que ele respondia e continuava, cada vez com mais calor. Homens ilustres do Rio Grande do Sul elevaram a voz em prol dos irmãos paulistas e muitos vieram a São Paulo e deram sua integral adesão. Dia 11 de julho, a Associação Paulista de Medicina abriu uma inscrição para os associados que quisessem oferecer seus serviços à causa. E dia 13, os clubes esportivos de São Paulo publicaram: é preciso que o esporte demonstre, nesta hora máxima, que ele não só robustece o corpo, mas também dá têmpera às almas. Dias depois, partiu o primeiro batalhão esportivo para a frente. Mais de 2.000 esportistas se aliaram e combateram com bravura. A Cruz Vermelha deu todo o seu apoio. Médicos e enfermeiras seguiram nos primeiros dias para as cidades próximas às divisas do Estado. Os grupos escolares e escolas foram transformados em hospitais. Automóveis particulares foram oferecidos, donativos grandes e pequenos foram feitos. Dinheiro, gêneros, serviços, vidas foram dados generosamente, incessantemente. Partiam os batalhões cantando hinos ao Brasil. Todos os rapazes vestiram fardas e máquinas de costura rodaram 24 horas por dia para que nada faltasse aos heróis.
Todas as mãos delicadas ou grosseiras, brancas ou negras, trabalharam pela causa. Sabem como foi? Foi como se um vento de loucura tivesse varrido a cidade. Uma loucura de grande elevação moral, acima dos preconceitos, das vaidades, das diferenças sociais. Irmanava a população, igualava. O ideal era muito alto e nada podia pairar acima dele. Era apenas o ideal, a causa. Fez nova pausa. Sentou-se como se estivesse cansado. As crianças pediram: continue, tio Damião. Faça o favor, continue. E depois?